Que os olhos não veem. Este documentário foi gravado com o intuito de ser acessível para pessoas com deficiências visuais ou auditivas. Nenhum aspecto escrito dele está desacompanhado de narração, e nenhuma narração ou fala está desacompanhada de legendas, assim como esta mensagem. Esse é o Brasil, nosso lar. O Brasil é um país enorme, tanto em área territorial quanto em população. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, o Brasil tem cerca de 203 milhões de habitantes. Dentre eles, aproximadamente 18,5 milhões são deficientes físicos ou intelectuais. Isso corresponde a cerca de 9% da população, e não conta com aqueles afetados pelo transtorno do espectro autista. Vale ressaltar ainda que a renda domiciliar per capita do brasileiro, ainda de acordo com o IBGE, é de mais de um salário mínimo, cerca de R$ 2.100 ao mês, o que muitas vezes significa mais de um emprego, bicos, auxílios estatais ou formas paralelas como trabalho autônomo ou investimentos. Mesmo assim, apenas cerca de 500 mil brasileiros ativos no mercado de trabalho têm diagnóstico de alguma deficiência, o que quer dizer que a grande maioria da população brasileira, portadora de deficiência, não trabalha com a carteira assinada. Portanto, o questionamento logo surge: como essas 18 milhões de pessoas fazem para sobreviver, financeiramente falando, em um país como o Brasil? Nós nos fizemos essa mesma pergunta. Então, entramos em contato com um advogado do direito civil, especializado no atendimento e garantia dos direitos dos deficientes, André Nery. O governo oferece um bom serviço quanto ao amparo ao deficiente no mercado de trabalho. Veja só, com relação ao. Vou falar um pouco dos benefícios previdenciários. Com relação a um deficiente, quando ele vai pedir esse tipo de benefício ao INSS, é complicado. Os peritos, eles geralmente não reconhecem, eles trabalham muito com quantidade, não com qualidade. E aí as pessoas que realmente precisam desse benefício, precisam desse auxílio, elas acabam não conseguindo e muitas vezes tendo que procurar o judiciário para poder garantir seu direito. Mas e quanto aos trabalhadores que auxiliam esse grupo das mais diversas formas? De acordo com a legislação brasileira, o conhecimento da língua brasileira de sinais, popularmente conhecido como Libras, mesmo que de forma superficial, não é obrigatoriamente imposto a nenhum cargo, mesmo que público e de cunho sócio-interativo intenso, a não ser que haja necessidade para tal. Isso quer dizer que uma escola, por exemplo, não é obrigada a ter sequer um profissional que saiba a língua, mas é obrigada a contratar um caso um aluno surdo ou com mais problemas auditivos significativos ingresse na instituição. Isso gera uma situação na qual as mais diversas áreas da sociedade e do mercado de trabalho mostram-se incapazes de acolher pessoas com deficiência, buscando então um método de inclusão reativa que pode muitas vezes parecer forçada ou insatisfatória ao deficiente, contribuindo com a sua distância social em sua área de atuação ou estudo. Como mudar a formação de profissionais, como os da saúde ou serviço social, para auxiliar melhor pessoas com deficiência? Eu acredito que um treinamento especializado para essas pessoas, para esses profissionais dessas áreas, inclusive, acredito que mais até para o assistente social, porque lida com isso diariamente, com essas questões digamos assim, desse grupo social. Então, um treinamento especializado para saber como conduzir a situação, a forma de tratar, a forma de conversar. Acredito que essa seria a melhor saída. Contudo, fora do âmbito profissional brasileiro, avanços em tecnologias assistivas estão cada dia melhores. A cada dia, a ciência e a cultura trabalham juntas para proporcionar uma experiência mais agradável e inclusiva nas mais diversas áreas da sociedade. De livros a jogos, há sempre um passo a mais na missão de tornar a cultura mais acessível. Em Maceió, por exemplo, algumas bibliotecas específicas disponibilizam versões de livros em braille, que podem ser lidos por aqueles com cegueira total ou parcial apenas com o toque. Porém, essas tecnologias não são novas. Os próprios livros em braille, por exemplo, existem desde 1837, sendo sua primeira aparição como livro na obra Persiste l'Histoire de France, Uma Breve História da França, em tradução livre.
A cadeira de rodas, por sua vez, veio a ser inventada em 1595, fabricada a pedido do rei Felipe II, que sofria de gota e sentia muita dor ao andar normalmente. Essas tecnologias assistivas, por mais que relativamente novas na história humana, sofreram muitas melhorias e alterações durante os anos, culminando no cenário atual, que elas são amplamente difundidas, algumas mais que outras. Além do perito, realizamos também algumas entrevistas com pessoas com deficiências, para saber de perto sua visão sobre alguns aspectos da sociedade quanto à inclusão e sobre como suas deficiências afetam suas vidas profissionais e pessoais. Acerca das tecnologias assistivas, entramos em contato com o Sr. Edmilson de Mello, que faz uso de cadeira de rodas e de andador diariamente para poder se locomover. Para o senhor, a tecnologia assistiva como a cadeira de rodas ou o andador resolve suas dificuldades com sua deficiência? Não, ela resolve. E depende muito da maneira como ela é usada. Porque hoje eu uso cadeira de roda para me locomover. Se não fosse a cadeira de roda, teria como andar. E também preciso muitos precisam de prótese. Eu também vou ter que usar uma prótese. Estou só aguardando chegar. Entendeu? Que é para me pôr em pé para que eu possa me locomover melhor. Entendeu? Mas isso aí já vamos dizer, é um meio já de superação. Nos tempos modernos, a tecnologia assistiva vem de outras maneiras, inserindo-se cada vez mais no dia a dia contemporâneo de formas menores, mas mais dinâmicas e de fácil acesso. Por exemplo, por meio de áudios descritivos e acesso a legendas em filmes e séries, ou até opções de acessibilidade avançadas em jogos, como alto contraste, adaptações de cores para daltônicos, ou até modos inteiros de acessibilidade que mudam completamente a forma com que o jogo é jogado. Há exemplos de The Last of Us Part 2. In this stream, a blind streamer is able to play the game due to the text-to-speech voice that reads the options aloud, allowing him to understand what is happening on screen during the game. The same assistive technology is used in his chat, allowing him to understand the message from his viewers. The game also provides clear sound cues when a specific button needs to be pressed or when an enemy is about to attack, both things that would normally depend fully on visual cues. We can't stop here, Tommy. Drive through! Then Go! back up there! They're behind me too! Super blind man. I know how I would do AD here, though. The blind wouldn't actually necessarily care where the camera was pointed, so I would tell the person who captures the footage to just basically take the camera angle and go with it. And have them describe that. Exactly. 4cents Gaming probably sounds better here cause you don't get any of this old world stuff in part 2. Laughing face. Blind gamer misadventures. I like it so much more than 2. Yeah, I think you can really tell. Like, even though 3D audio doesn't come through, you know, there are still other aspects of the PS5 engine that do come through with audio, I believe. This audio cue indicates that you should press square button. Square! Square again! And square! É importante, portanto, esclarecer o papel das mídias, nas mais diversas formas, para a inclusão desse grupo social na cultura e sociedade atuais. Qual o papel da mídia na conscientização e inclusão da pessoa com deficiência no meio cultural? O papel da mídia, na verdade, é fundamental, porque a mídia, na verdade, ela vai identificar aquela situação, aquele grupo social, aquela deficiência, e aí vai tornar aquilo ali público. E aí vai chegar nas autoridades, e aí para poder começar a desenvolver a questão dos direitos e garantias desse grupo social. Então, o papel da mídia é extremamente importante nesse sentido. Contudo, mesmo com esses avanços na acessibilidade, ainda existem problemas gritantes quanto à interação de espaços acessíveis e políticas sociais. Quais são seus principais desafios com a cadeira de rodas no dia a dia urbano de Maceió? Rapaz, olha, um dos principais desafio é o diário, né? Não são os principais, tem vários, que eu não sei para você. Hoje, para você andar com a cadeira de roda aqui dentro de Maceió é muito difícil, principalmente no comércio. Se você for para um shopping, ainda dá para andar dentro do shopping, porque o shopping está comendo. Se você partir para um lado do centro, com a rua urbana, com esse movimento, você sofre. Portanto, percebe-se que, mesmo no mundo moderno e com a crescente inclusão social no país, muitas pessoas com deficiência ainda sofrem com a invisibilidade social causada por suas deficiências.
mesmo estando nas mais diversas áreas de atuação no mercado e na sociedade como um todo. Por exemplo, dentro de qualquer empresa, como os supermercados, que tenham mais de 100 funcionários totais, é obrigatória a reserva de no mínimo 3% de suas vagas para deficientes. Mesmo assim, raramente os percebemos nessas localidades. Desse modo, decidimos entrevistar o funcionário Danilo Avelino, um caixa de supermercado aqui de Maceió, que é afetado pelo transtorno do espectro autista, para entender mais sobre o dia a dia de uma pessoa com necessidades especiais em um ambiente urbano e de trabalho. Quais as dificuldades que você passou para ingressar no seu emprego? Nenhum dificuldade. Procurei, botei currículo nas empresas e me chamaram. A empresa disponibiliza algum serviço de acessibilidade para pessoas com autismo? Não. Acho que não. E essa ocorrência não é atual, nem única, e muito menos fora da curva. Como apresentado anteriormente, por mais que as empresas grandes tenham a obrigação de oferecer vagas para um certo percentual de pessoas com deficiência, muitas vezes a acessibilidade dentro do ambiente de trabalho não é reforçada corretamente. Em que a empresa poderia melhorar para auxiliar mais essas pessoas com necessidades especiais? A hora dá saber onde dá as coisas e chamar alguém para ajudar. Oferecer apoio, né? Oferecer apoio. E mesmo com tantos casos de acessibilidade inadequada ou insuficiente no ambiente de trabalho, raramente ficamos sabendo. Muitas vezes as pessoas que sofrem com essa negligência não falam nada por medo de perder o emprego ou por simplesmente se acostumarem com o tratamento negligente porque acham normal. Percebe-se então como muitas vezes essas pessoas são empurradas de lado, tanto no quesito mercado de trabalho, quanto no quesito social e urbano das cidades e espaços públicos. Por serem minoritários, muitas vezes a impressão que se passa é aquela de que não existem, de que não estão nos caminhos do nosso dia a dia, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Por fim, deixamos algumas reflexões acerca da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade com vocês. O quão mais difícil é para eles ingressarem no mercado de trabalho, ainda mais em trabalhos de maior requerimentos físicos ou intelectuais que vão de contraponto com as suas deficiências. Quão complicado é entrar em uma instituição de ensino ou empresa que não possui os meios para lhe auxiliar? Como é viver em um mundo onde se locomover pelas ruas da própria cidade é, muitas vezes, uma tarefa difícil? São perguntas que não nos fazemos sempre, mas sempre estão sendo feitas por alguém. Agora, por fim, chegamos na mensagem final, e é que esse documentário queria passar desde o princípio. Você, telespectador. Você anda diariamente nas ruas dessa cidade, da orla até as partes mais altas. Passa pelas ruas, pelos mercados, pelas casas, pelos bares. Vai em hospitais e escritórios os mais diversos quando precisa. Encontra-se com centenas de pessoas nas ruas e em todas as ocasiões eles estão lá. Mas, mesmo eles sempre estando lá, você os vê?